Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, vamos falar de um assunto de grande interesse das pessoas que apreciam cerveja. Será que cerveja faz bem à saúde? Sabemos que o papo vai ser descontraído, mas pretendemos trazer evidências científicas, não aquela lá do Chitão e Chororó, para comprovar o que a gente vai falar. E para nos ajudar nessa jornada, dentro do desconhecido, estamos com Glauco Caon, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Fisiologia, e ele foi o vencedor do edital da Crater Academia da Cerveja e está nos finalmente para o lançamento do livro Saúde, a Fisiologia da Cerveja. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que este programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Agora sim, Glauco, dá um alô pra galera conhecer sua voz. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Oi, Glauco, seja muito bem-vindo. E eu sou o Leandro, mas vocês hoje podem me chamar do refrão de Elisete Cardoso. Quem é que lembra e consegue cantar junto aí? Eu bebo sim e vou bebendo. Tem gente que não bebe, está sofrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. Muito bom. Coitada da Elisete com vocês dois, hein? Ah, mas é melhor cantar do que sofrer. É melhor cantar do que ouvir, né? Opa! Ah, com certeza. Nesse caso... 100%. Perdão a vocês por esse momento, mas a gente ainda nem começou a beber, tá? Aviso só isso. E a gente bate esse papo tomando uma cervejinha ou água ou qualquer outra coisa para acompanhar. E eu quero saber de você, Glauco, o que você tá bebendo por aí? Hoje... Em homenagem aí, tô tomando a Fuller's ESB. Oh! Em homenagem à rainha. Adorei. Então tá, né? Muito bom. E você, Lud? Eu tô aqui com a cerveja... Eu já citei essa cerveja aqui no nosso papo, que foi quando a gente recebeu, que é a Desrotuladas, que é um projeto sensacional, só de mulheres, da Ambev, pá, não sei o quê. Mas hoje eu vou beber ela de verdade, tá? Então vamos abrir aqui pra ver como é que tá. Olha você... Opa! Coisa linda de mãe, pai. E você, Elisete Cardoso, depois da Covid, tá bebendo o quê? É o refrão, eu sou só o refrão. Não chego nem aos pés dela, nem pós-Covid, eu chego nem aos pés dela. Eu sou muito merda pra estar lá. Vai, Modesto, vai. Mas eu tô bebendo uma Heineken 00, que hoje é dia de fazer o quê depois de gravar? Hoje é dia de malhar. É. Hoje é dia de sofrer, porque a gente tá falando de saúde. É isso aí, é isso aí. Né? Então, vou beber uma Heineken 00. Vamos ver aqui, né? A tua cara, depois de abrir sem barulho, foi muito boa. Pena que vocês não podem ver. Ih, mas teve barulho. É. Não pegou no microfone? Há controvérsias. Eu e o Glauco aqui podemos dizer que não. É. Mas tudo bem. Tá bom, mas teve. Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo. Como é que você faz isso? Por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Ele parte de R$5. É isso aí. E ó, vou te falar, você vai participar de um grupo, eu acho que é uma venda ruim falar de grupo, porque ninguém mais aguenta grupo de WhatsApp, mas o nosso grupo de WhatsApp é muito bom. Esse é bom. Não é porque é meu não, né? Fala, tipo, não é porque é meu não. É tipo assim, meu filho é lindo, aí você olha um ajoelho a cara da criança, mas é bonito, filho é meu, pô. Bom, aí tem aquela galera que chega pra gente e fala, pô, mas tá foda, tá tudo caro, não tô podendo ajudar com grana. Não tem problema, ajuda a gente a chegar mais longe, então, basta enviar o link desse episódio pra um amigo que gosta de cerveja artesanal,
ou compartilha nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, aí a gente pira de alegria. Leandro vira uma tocha humana, tão pirado que ele fica. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Bom, vamos parar de enrolar o convidado, porque, porra, o cara é mestre doutor, não tem tempo de ficar nessa balela com a gente aqui, né? E aí, vamos direto para as perguntas, vamos dar o jump. No nosso pré-papo, Glauco, você disse que a cerveja e biologia se conectam em diversos pontos. E eu achei isso muito bacana, muito bonito. Eu tinha que ter prestado um pouquinho mais de atenção na aula de biologia. Não consegui. Fala um bocado pra gente sobre isso, então. Acho que, sabe, passa pros nossos ouvintes essa coisa do tipo... Cerveja é tão ciência, que eu não consigo imaginar uma pessoa que sabe fazer cerveja e não defender vacina, e falar contra a ciência, e falar contra qualquer outra coisa que tenha evidência científica. Então, por favor, Glauco, inunde as pessoas com conhecimento. Sem dúvida. Na verdade, fermentação só existe por causa da vida, da biologia, do fermento, tá? Porque durante muito tempo se acreditou que se conseguia álcool só misturando alguns compostos químicos. Antes do Pasteur era isso que se acreditava, né? Só que para tu poder fazer álcool, seja na cerveja, seja combustível, seja álcool para a saúde, para o que for, tu precisa passar por um fermento, por um fungo unicelular que vai transformar o açúcar em álcool. Isso não consegue fazer quimicamente, né, direto no laboratório. Tu consegue fazer ele bioquimicamente, utilizando um ser vivo para isso, né? Que já tem todo um aparelho metabólico, que a gente chama, toda a capacidade de fazer essa reação, essa transformação da glicose em álcool dentro da sua célula, né? Isso a gente consegue bem porque a gente faz cerveja assim, dessa maneira, com os nossos fermentos. Se a gente imaginar que, por exemplo, o nosso DNA, ele é um livro, grande guia, né? De um manual de instruções, digamos assim, mas ele só ensina a fazer proteína. O que quer dizer isso? Se a gente for pensar na cerveja, todo mundo já ouviu falar de enzimas, né? As enzimas são proteínas, e são proteínas que estão codificadas lá no DNA exatamente para poder acelerar processos, né? Ou seja, quem faz cerveja sabe que a enzima, no momento que tu mistura, faz o teu mosto lá, tu começa do mosto sem ele estar doce, ele vai quebrando o amido em açúcares menores, e depois a gente consegue, inclusive, 1 hora a gente consegue perceber o sabor doce, quase um caldo de cana, né, de tão doce que é o mosto. Isso é um processo acelerado muitas vezes em função da enzima, das amilases e por diante. Então, todos os processos, a maior parte dos processos que acontecem não só dentro do fungo, do fermento, mas de todos os seres vivos, é fundamental ter essas enzimas que vão acelerar esses processos a ponto de permitir que a vida aconteça. Então, assim, fermentação alcoólica é só feito com o ser vivo. Não tem outra maneira de conseguir isso. Tá? Então, a parte começa por aí, né? Que é a parte mais direta que a gente fala sobre com cerveja. Mas a gente tem questões daí, então, da bioquímica, tem questões da microbiologia, porque se a gente usar fermentos diferentes, a gente vai ter estilos diferentes. A gente tem toda a parte de efeitos no organismo, que é a fisiologia, né? Então, vários compostos, o álcool mesmo, ele em pequenas concentrações, ele ajuda principalmente a parte cardiovascular, por exemplo, e assim por diante. Tem também uma parte de evolução que é muito legal, porque essa capacidade de quebrar a glicose é o que nos permite os biólogos saberem que todas as espécies, todos os seres vivos vieram de uma única célula, então que gerou as bactérias, as plantas, os fungos, os animais, assim por diante, porque todos compartilham dessa mesma característica. Então, tem toda a questão histórica também, de como, por exemplo, como é que chegou na Alemanha o fermento Lager, né, com um fungo que era aqui da Argentina, que o professor Diego Liebknecht descobriu e publicou, né, a origem do fermento Lager, uma revolução na classificação dos fermentos, que não sabia como é que existiu. Então, tem questões históricas, tem questões biológicas, tem questões todas, mas envolvendo sempre a vida, né, sempre a capacidade da vida de transformar as coisas, assim. Então, a biologia... Fazer cerveja é biologia, no fim das contas. Que maneiro. Perfeito.
É isso, eu não prestei atenção na aula. E me deu um insight aquilo de que, assim, quando eu for ministro da Educação, eu vou colocar que a primeira aula de várias disciplinas da universidade, assim que eles completarem 18 anos, vai ser cerveja. Porque cabe na biologia, cabe na química, cabe na física, cabe na história, cabe em gastronomia, óbvio. Né? Então, assim, tem vários lugares que você tem que botar cerveja. Primeira aula, vamos começar agora. Vai ser o quê? Cálculo 1? Não, vai ser cerveja. Esquece o negócio de cálculo. Fala sobre cerveja. Isso aí. Em 2011, eu comecei a fazer um curso aqui em algumas universidades, principalmente na PUC daqui, exatamente usando o processo de fazer cerveja para ensinar os tópicos de fisiologia, de bioquímica, sobre enzima, tampão, essas coisas que a gente fala muito na biologia, né? E usando exatamente a cerveja como uma maneira de fazer isso. Né? Foram Muito 50 maneiro. cursos, lá em 5, 6 anos. Foi bem legal, assim, a experiência. E foi o que deu a base para depois vir, inclusive, o livro, né? Que vocês já comentaram aí. E essa ideia que veio fermentando, digamos assim, né? Desde lá até agora, quando a gente conseguiu realmente pôr em prática. Assim. Muito bom. É mais ou menos isso. E outra coisa que a gente queria saber um pouco mais foi da pesquisa que, em 2019, você recebeu do INPI a patente para o uso do lúpulo como anti-inflamatório. Conta um pouco pra gente sobre essa pesquisa. Assim, ó, acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos que ouve o podcast, sabe a história da IPA, né? Uhum. Que foi uma cerveja que se colocou mais lúpulo para manter ela conservada durante mais tempo, para aguentar a viagem desde a Inglaterra até a Índia, para alimentar as tropas e assim por diante, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E por que se colocou mais lúpulo, né? Porque o lúpulo, ele é muito rico em antioxidantes, e os antioxidantes são anti-inflamatórios, além de ser o que a gente chama de bacteriostático e bactericida, ou seja, bactericida que mata a bactéria, bacteriostática que não permite que a bactéria cresça. Ou seja, é um conservante. Né? E o anti-inflamatório é porque, paralelo a isso, esses antioxidantes, eles evitam a inflamação, essas inflamações que a gente, obviamente nós temos, né, mas que são uma resposta do nosso sistema imune, lá dos leucócitos, assim por diante, exagerada com algumas coisas. Então, essa resposta, ela diminui. O que acontece existem várias doenças que, ao longo do tempo, quanto mais tempo, são doenças crônicas, né, que se desenvolvem ao longo de muito tempo, elas podem ser iniciadas por essa inflamação. E aí a gente está falando de câncer, de aterosclerose, que é uma doença do sistema circulatório, diabetes, envelhecimento precoce, entre outras coisas. Então tem muita coisa que essa inflamação inicia. Em 2019, na verdade antes, né, bem antes, 2015, eu acho, eu participei de um projeto, eu fui convidado para participar de um projeto da Odonto, do professor do GAI, da odontologia da URGS, onde ele estava estudando otite. É uma inflamação que fica ao redor do dente, a pessoa começa a ter sangramento da gengiva, né, faz uma placa bacteriana ali, se deixar muito tempo, com o tempo cai o dente, inclusive, perde massa do dente, perde da gengiva, faz um estrago. Depois que comecei a fazer o projeto, eu descobri que em Porto Alegre, por exemplo, 60% das pessoas têm periodontite, essa inflamação. E a gente deu cerveja para os ratos, IPA, porque quanto mais lúpulo, mais anti-inflamatório é, né, o efeito. E aí a gente viu que os ratos que beberam IPA desenvolviam muito menos periodontite do que os que tomavam só água. Ou seja, bochecho de cerveja diminui a inflamação que é provocada pela periodontite, né? E a partir disso, eu já tinha os dados já antes do meu pós-doutorado com fígado, né? Depois a gente pode comentar um pouco mais, mas isso foi uma aplicação direta que a gente encontrou, e então a gente, mas então lúpulo anti-inflamatório, vamos registrar isso, porque a gente procurou, vimos que não tinha e registramos. Isso aí lá em 2019 mesmo saiu o registro de patente disso. Então isso é importante dizer que com a pesquisa brasileira, quando brasileiros têm essa patente, a gente gera impostos e um retorno financeiro, inclusive, para o país de uma maneira geral. Perfeito. É claro que, né, quem descobriu isso ganha sua parte, a universidade que foi desenvolvida ganha, mas o povo brasileiro também ganha na forma de impostos, né? Agora, se vão ser bem aplicados ou não, depende dos que a gente escolher, né? Você já está fazendo essa parte de pesquisar, publicar, comprovar e tal. Então, essa patente é especificamente para produtos de saúde bucal, inicialmente, é isso?
como é que eu vou dizer? É para anti-inflamatórios de uso tópico, que a gente chama. Ou seja, o bochecho, a gente não tem que engolir para ter o efeito, né? Sim. Ok. Então, esse de uso tópico a gente pode usar. Então, a gente está desenvolvendo alguns produtos utilizando o lúpulo daí, né, para poder, com essa característica anti-inflamatória. E sendo tópico, pode ser um creme de pele, por exemplo. Pode ser, sim, pode ser várias coisas. Entendi. Um cicatrizante. Legal. Porque a inflamação, né, gera cicatriz também, então ele pode ser um cicatrizante. Aí tem várias, depende mais agora de como a gente vai conseguir com a farmácia, porque agora a gente agrega outros pontos de pesquisa, né, outras disciplinas, outros cursos, enfim, para entender como a gente consegue aplicar isso. A patente já é nossa, já é brasileira, que era o que importava inicialmente, e agora está numa outra etapa já de desenvolvimento de produtos, enfim, né? Legal. Cara, que maneiro. Eu vou pegar o apelido que me deram na infância toda, que é higiene bucol, e vou entender que esse medicamento é feito para mim. Então, quando der afta, vai ser o quê? Cerveja lupulada para dentro, rapaz. Entendi, tá certo. É bem isso, cerveja lupulada, seja ela IPAs, bitters, né? Qualquer estilo lupulado pode ser utilizado. O que importa é que tenha mais carga de lúpulo, né? Perfeito. Para ter mais efeito, tá? Mas, enfim, depois, quando a gente falar sobre fígado também, eu comento a respeito da comparação entre estilos também que a gente fez nesse trabalho. Legal. Antes de pular para a próxima pergunta, já que você trouxe a questão da pesquisa na área de periodontia, recentemente, inclusive, eu li uma matéria sobre uma pessoa que faleceu em virtude de um problema dentário, que é um negócio que as pessoas acabam não conectando, mas se você tiver uma inflamação na boca, isso pode gerar bactérias que vão se alojar no seu coração. Me corrija se eu estiver falando uma besteira muito grande. E esse medicamento, de alguma forma, pode ser preventivo, curativo. É só para entender, porque às vezes a gente não faz ideia que um machucado na nossa boca pode causar a nossa morte. É porque essa inflamação, se ela está muito grande, mesmo que seja na boca, a gente tem a circulação sanguínea que vai carregar essa inflamação para outros lugares do corpo. Sim. Então, a própria arteriosclerose, que é o entupimento de veias ou artérias, né? Uhum. Ele começa com o processo de inflamação no local lá, onde... Enfim, não vou entrar na parte técnica, mas ele é uma inflamação que, se ela se origina em outro lugar, ela pode até, eventualmente, né, gerar essa arteriosclerose e causar também óbito por outros motivos, né? Mas o coração, por exemplo, é um que sofre. Bizarro. É bizarro demais, a gente não faz ideia, né? Ah, só uma dorzinha de dente. Vai, filho. É isso aí. Bom, nós certamente vamos falar muito dessas duas palavrinhas nesse papo, que é consumo moderado. Então, Glauco, qual é a quantidade, qual é esse número mágico de cervejas que pode ser considerada consumo moderado e de onde veio essa informação? Só pra gente, senão a gente fica assim, todo mundo pega e bota no Google. O que é consumo moderado? Cerveja faz bem pra saúde? Vem um monte de porrada de matéria de vários jornais do Brasil inteiro, G1, sei lá, não sei da onde, que falam um número mágico, mas a gente tá aqui já com um cara que é mestre, doutor, pós-doc e tal. Fala pra gente. Quantas 45 eu posso beber por dia? Isso é 2,13. É importante a gente saber que, assim, tudo que a gente falar de saúde, a gente está falando desse consumo moderado, tá? E não só do consumo moderado, mas acho que é legal também, desde o início, a gente já falar que existem pessoas que estão restritas, não podem beber álcool em nenhuma quantidade. Aí a gente está falando, por exemplo, de adolescentes, crianças e adolescentes. Uhum. A gente está falando de mulheres grávidas, pessoas que têm já doenças no fígado, doenças do coração também, pessoas que vão manusear instrumentos perigosos como o carro, tá? Em nenhuma quantidade, nenhuma concentração é aconselhável. Uhum. Seguro. Não é seguro de maneira nenhuma. Não tem nenhum estudo que, pelo menos, que garanta isso, tá? Certo. Com relação à quantidade do consumo moderado, a fonte que a gente sempre tem que usar ou é a Organização Mundial da Saúde, ok, ou é o Ministério da Saúde, que obrigatoriamente eles têm que estar falando a mesma coisa, porque como o Brasil é signatário da OMS, ele tem que seguir o que a OMS fala. Oh, meu Deus. Então, o correto é sempre que a OMS fala alguma coisa, o Ministério da Saúde procura seguir. No site da OMS, se a gente procurar por consumo moderado, a gente vai ver que o máximo de copos, a unidade que eles dizem, a unidade diária de cerveja, por exemplo, ela é 300 ml de cerveja, de uma cerveja com 4,5% de álcool. Porque o álcool é a grande razão da gente
é controlar o volume, né? O álcool em grandes concentrações, ele causa dano. Certo. Não é interessante. Tá? Então, para homens, a dose diária, para quem não tem nenhuma dessas coisas que a gente já falou antes que não pode beber, né? O homem ele pode beber 2 copos de 300 ml por dia, tá? E a mulher 1 copo por dia. Eu sei que tem pessoas que falam mais, tal, a partir do 4º copo é considerado abuso, tá? Então, assim, se tu consegue manter esse consumo moderado, tu tem todos os benefícios. Não é sempre, mas uma vez por mês lá eu me perco e exagero. Vai ter problemas, mas geralmente quando a gente fala do abuso, é um abuso que acontece seguidamente, né? A pessoa bebe mais de 4 copos diariamente, ou várias vezes por semana, ou ele não consegue fazer alguma coisa sem beber álcool. Pessoas, que eu esqueci de falar também, que tem comorbidades, ou seja, a mulher deu um pé na bunda do cara lá, tá? Acabou o casamento, e o cara fica deprimido. O cara perde emprego, o cara tá mal, ele não pode usar álcool. Por quê? Porque na depressão, o álcool, quando a gente bebe pequena quantidade nesses 2 copos ali, liberam várias substâncias no cérebro, chama dopamina, serotonina, endocannabinoides, são substâncias que têm a ver com prazer e com essa coisa do cara se sentir bem. Então, se o cara tá mal e ele precisa disso para se sentir bem, ele sempre vai precisar disso para se sentir bem e vai usar isso como uma muleta. E pode ser que, né, se não se cuidar, se não tiver um tratamento, o cara vai virar um alcoolista, né? Ele desenvolve a dependência. Exato. Por isso que adolescente também não pode. Porque adolescente é por insegurança, né? Então, se tu der álcool pra ele vai poder, sei lá, gosta de uma menina lá, de um cara e não tem coragem de falar com a pessoa, eu preciso tomar uma cerveja, preciso tomar alguma coisa pra ter coragem. Aí ele sempre vai precisar disso, né? Ele não vai aprender como fazer isso sem um álcool, né? E isso é muito perigoso, ainda mais para adolescente. Importante estar de olho nisso, realmente, você tem toda a razão. Para doenças psiquiátricas, cai nessa questão também da depressão, então pessoas que não têm quadro de depressão, mas têm um outro quadro psiquiátrico, também não é nada recomendado? Depende muito, né? É difícil ainda a gente estabelecer, como é uma coisa muito pessoal, o ideal é que a pessoa entenda o seu consumo tendo pelo menos uma vez visitado o seu médico e o seu psicólogo, né, ou psiquiatra. Tá? Isso seria o ideal, assim. A gente tem que lembrar que o SUS fornece isso. Se tu for no posto de saúde do teu bairro, tu pode, inclusive, marcar. Existe essa possibilidade para quem não pode pagar. Então, é uma via interessante, assim. Mas essa é uma questão muito pessoal de cada um, né? O quanto a pessoa... Porque como essas comorbidades são muito diferentes uma da outra, né? De repente falar aqui rapidamente pode ser uma coisa meio levar ao erro, assim, né, da pessoa, né? Entendi, perfeito. Sim. Mas ela tem que cuidar, inclusive antes de beber. Antes de começar a pesquisar isso, sem saber, na verdade a minha esposa vinha me perguntar, né? Pô, Glauco, tu não tá bebendo demais? E aí eu dizia, não sei, vou procurar para ver. E aí eu não encontrava esse limite, né? De quanto que é o abuso e tal. Era uma coisa que não... Lá em 2011 já estava um pouco mais difícil de encontrar, assim. Mas eu imagino, assim, como é que a pessoa, antes de saber que existe um benefício do consumo moderado, a pessoa sair para beber e dizer, vou tomar um gole e vou ter cirrose, né? Tipo, era uma coisa meio assim, tipo, é completamente problemático fazer isso. Sim. Como é muito individual, eu acho que cada um... Geralmente depressão, sim, né? Porque essas serotoninas trazem recompensa. Então, aí a pessoa tenta repetir isso, que é o princípio da adição. As pessoas abusarem de outras drogas. E não só de drogas, mas também de comida com sal, com gordura. Sim. Isso também traz um alívio para a pessoa. É, a sensação de prazer. Exato. E aí a pessoa consegue... finalmente eu achei o prazer a partir do consumo exagerado das coisas. Isso pode acontecer, né? A gente falou exatamente sobre isso que o Glauco está citando agora, no papo com a Bárbara Gância, no papo, salvo engano, número 57, não tenho certeza do número agora, quando ela fala do alcoolismo dela é uma pessoa que está em tratamento, né, contínuo, apesar de estar há muitos anos sem beber. Ela fala, depois que ela parou de beber, dessa última vez, que ela está nesse momento mais bem sucedido, sei lá, 14 anos sem beber, ela ficou 1 ano e meio ainda sem produzir sozinha dopamina, serotonina, coisas que ela só conseguia externamente com o consumo de álcool. Então, porque ela teve que reprogramar o organismo dela a começar a produzir novamente isso. Tipo, não vai vir de fora, filhote. Se lasca aí produzindo. Então, esse é da adição, seja por bebida, por droga, comida e etc. Perfeito. Isso aí. Mas apenas esse adendo. Se você não ouviu esse programa, volte a algumas casas e ouça. Só fazendo a validação aqui, é o 71. 71, exatamente. Maravilha.
Então, a bebida alcoólica, de maneira geral, sempre foi vista como uma grande vilã para a saúde, principalmente para o fígado. E você já vem anunciando aqui durante o programa que a gente vai falar desse bichinho. Mas você está conduzindo uma pesquisa que pode trazer outro ponto de vista para a associação de cerveja e os males no fígado. Por favor, explica isso pra gente. Na verdade, assim, até o trabalho já foi publicado, inclusive, né? O ano passado, faz um ano agora que ele foi publicado. É o resultado do meu pós-doutorado, que foi feito bem antes, né? E a ideia era tentar pegar bem o ícone do abuso, né? Que é a cirrose. Todo mundo pensa diretamente no fígado quando se fala de excesso de bebida. Claro. Mas a cirrose, ela é uma doença crônica que demora muito tempo para acontecer. Tem que ter abuso durante muito tempo, né? E muito seguido, assim. Antes da cirrose, que é a morte das células do fígado, né? Tu tem uma inflamação do fígado, onde tu já vai sentir bem os efeitos do abuso, então tu vai ter um sinal antes da cirrose ainda de que isso está acontecendo. A questão toda é que, para entender melhor, no consumo moderado, que é como eu baseio as minhas pesquisas, né, a gente testou com ratos, claro, né, mas a gente testou então o consumo moderado de cerveja e viu efeito no fígado e no sangue também, né, que é o que circula por todo o corpo. E a gente viu algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, eu incluí nessa pesquisa também cerveja artesanal e cerveja não artesanal, tá? Eu não divido por cerveja industrial, porque todas são, então eu chamo de artesanal Sim. e de não artesanal, tá? E o primeiro resultado foi que a gente faz um primeiro teste que não é nos ratos, porque não tem por que usar os bichinhos sem ter certeza que tem um efeito, pelo menos, que a gente chama in vitro, né? Num experimento de bancada, assim, né? Colocar lá numa pipeta, enfim. E a gente fez, então, um teste de capacidade antioxidante, que a gente chama, que é o quanto que ele tem esse antioxidante que protege a gente de várias, que depois eu posso explicar melhor, mas várias coisas do nosso organismo aí, e que geram inflamação. Então, o que a gente fez? A gente comparei primeiro a cerveja artesanal e a não artesanal. A cerveja artesanal é muito mais antioxidante, nos protege muito mais do que a cerveja não artesanal, tá? Isso tem a ver diretamente com a quantidade de lúpulo que é utilizado na cerveja, né? O malte também colabora com bastante antioxidantes, mas aí é principalmente questão do lúpulo que tu adiciona mais, principalmente em cervejas mais lupuladas. Mas eu testei uma Imperial Red Ale com lupulagem de IPA, é praticamente uma Red IPA, uma Blonde Ale, uma Triple e uma ESB, tá? Artesanais. E todas elas foram muito melhores antioxidantes do que as cervejas das não artesanais que a gente comprou aleatoriamente no mercado. Outra questão que a gente viu daí foi também, mas se a cerveja artesanal tem mais antioxidantes, se eu fizer um chá desse lúpulo, né? Porque, de repente um chá já não precisa tomar álcool, né? Para ter esse efeito. E o que a gente viu é que o chá não é tão eficiente quanto a cerveja como um todo, a cerveja com álcool. Olha! Porque uma das maneiras que a gente faz a extração de antioxidantes, que a gente chama de biodisponibilidade, né? Deixa disponível os antioxidantes para o nosso corpo usar, uma das extrações é alcoólica. O álcool retira de dentro das células, retira de onde ele está lá escondido, digamos assim, e torna disponível esse antioxidante. Então, a cerveja como um todo é mais eficiente do que um chá de lúpulo, por exemplo. E a partir daí, então, a gente com esses dados, então agora vamos testar nos ratos, porque uma coisa é fazer isso na bancada e outra coisa é passar pelo organismo de algum animal. Então, nós fizemos um tratamento. Temos cerveja artesanal, cerveja, a mais lupulada das artesanais, água, álcool diluído na concentração da cerveja mais alcoólica, que era 6,5%, uma coisa assim, e uma droga chamada silimarim, que é uma droga, a gente chama de controle positivo, porque o silimarim é uma droga que protege o fígado de compostos da ação pró-oxidante. Ele é um antioxidante muito forte, então ele protege o fígado. E ele serviu para a gente comparar o efeito da cerveja com ele, né, e com o álcool, que causaria mais dano. E o que a gente viu é que a cerveja artesanal teve um comportamento muito parecido com a droga protetora do fígado, que nós temos no nosso organismo algumas destas enzimas que eu falei para vocês, essas proteínas, tipo a amilase, mas claro que não é amilase, são outras, são específicas para nos proteger do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, ou os radicais livres, né, que ficaram mais conhecidos, que são formados durante a nossa respiração na mitocôndria. A gente respira oxigênio, para que esse oxigênio chegue no nosso sangue, ele vai até as células, e dentro da célula ele é utilizado pela mitocôndria para formar energia. Nisso, eventualmente, as moléculas que são geradas
mas tem algumas delas que são as espécies reativas de oxigênio, essas que têm oxigênio, e elas têm o que a gente chama de um elétron dispareado, ou seja, ele está com um elétron livre. Parece ser uma coisa muito pequena, né? Mas esse elétron, quando ele encontra qualquer outra molécula dentro do nosso corpo, não interessa o que seja, ele vai lá, ele chega na molécula e ele modifica a molécula. E modificar a molécula, quando a gente fala em coisas muito pequenininhas, quer dizer que perde função. Só que isso pode acontecer, por exemplo, no DNA. Se tu quebra o DNA, tu modifica o DNA, tu pode causar uma mutação que pode gerar um câncer, por exemplo. Então, se a gente tem como se proteger, nós temos enzimas que a gente consegue se proteger, sim, né? E ele geralmente é eficiente. Só que quando a gente está estressado, quando a gente está com alguma doença, com uma inflamação, né? Quando a gente está cansado, a gente gera mais espécies reativas do que o nosso corpo consegue neutralizar. Então, a gente se alimentando de cerveja, né? O vinho tem também o resveratrol, bem conhecido. Geralmente vegetais com cores bem fortes, né? Couve, cenoura, tomate, brócolis. Elas têm antioxidantes, né? O lúpulo também tem antioxidantes. Então, quando a gente ingere isso, a gente consegue absorver esses antioxidantes que também vão nos proteger e nos ajudar a não ter esses efeitos. Porque se parece que é muito pequenininho, mas a câncer, o diabetes, todas aquelas doenças que eu já falei, envelhecimento precoce, o cara fica estressado e envelhece muito rápido, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso. Sim. O antioxidante, inclusive, previne o envelhecimento precoce. Então, o efeito desses antioxidantes na saúde é muito grande. Entendi. Né? E tem a ver tudo com essa questão anti-inflamatória que a gente falou lá no início. Então, só entender o que você estava falando aqui. O fígado ele chega a contribuir até mesmo com essa parte do envelhecimento precoce, né, desse tipo de coisa, os problemas que você pode ir trazendo ali. E aí, se nossos presidentes tomassem uma cerveja por dia, no final do mandato, eles estariam menos acabados, porque é impressionante. Todo presidente, quando termina o mandato, está muito mais velho. Esse é o exemplo que eu sempre uso em aula. Está muito mais velho, está acabado. O Obama, não só os nossos, o do mundo. Tu pega o Obama, Sim. primeiros 4 anos, depois os segundos 4 anos, aí estava outro Obama. Esse é o exemplo que eu uso em aula. Você vê um político, quando começa o mandato e termina o mandato, é exatamente isso que eu falo. Sim, porque imagina o estresse, que não é toda essa função, né? E lidar com tudo isso, assim. Tem até que desconfiados que não envelhecem demais, né? É. Eu acho que a observação que o Leandro trouxe é boa, mas eu vou fazer uma observação aqui bem advogada do capeta. A gente vê pessoas que estão com problema de... onde você consegue o cálcio além, sei lá, da casca do ovo. Minha avó, na década de 80, eu lembro que botava a casca de ovo super lavada no forno para ela esfarelar, misturar no suco para tratar a osteoporose, etc. E aí existiram outras pesquisas posteriores a essas falando que, sei lá, legumes de cor muito escura, deu alguns exemplos aí, couve, brócolis, também são ótimas fontes de proteína. Só que aí tu vai ler a letra pequena para você poder captar a quantidade de proteína, não sei se é proteína, cálcio. A quantidade de cálcio que você precisava naquela jeba é uma quantidade, tipo assim, ó, traz um caminhão de brócolis. De casca de ovo. É uma quantidade que você não consegue consumir. O que você tá falando em relação ao fígado é até diferente, ó. Tem que ter interação com álcool, tem que ter cerveja lupulada e tal, mas é em quantidade pequena, ele vai fazer aquela camada de proteção ali. Mas é que às vezes essas soluções paliativas, elas, tá bom, faz bem à saúde, pode te ajudar. Mas ou o consumo tem que ser altíssimo, no caso desses legumes, ou o consumo tem que ser baixíssimo. O problema do ser humano é temperança, meus amigos. Como é que faz? Mas a gente tem formas de regular a concentração de tudo que tem no nosso corpo. Normalmente, inclusive o cálcio, por exemplo, né? Ele é super regulado, né? Nossos ossos são grandes reservas de cálcio que o nosso corpo, quando precisa, vai lá, tem umas células que tiram um pouquinho de cálcio do osso e liberam para a corrente sanguínea para compensar o que está faltando. Se está em excesso, e a gente tem células que percebem o excesso e a falta, isso vai ser eliminado, né, pelas fezes, né, principalmente. Assim. Entendi. Então, tu tem como regular tanto que entra e quanto sai. A questão toda é o seguinte, o fundamental é ter uma alimentação balanceada. Uma alimentação que tenha proteína vegetal, proteína animal, né, alguma fonte, que é importante também, de carboidrato e de gordura. Tá? De uma maneira bem nutricionalmente bem feita. Que aí tu não corre o risco de ter falta de algum desses componentes aí
que são fundamentais. Cálcio é o que permite a gente contrair músculo. Sim. Aham. Tipo, é um pouco importante, digamos assim, né? Tu não vive sem isso, é fundamental. Não, e é muito louco, porque o papo aqui tá ficando assim, é consumo moderado e alimentação balanceada. Pessoal, ferrou. Já vou dar uma dica, então. Tem um trabalho de 2020 que foi publicado na British Medical Journal, um artigo feito por um autor chamado Lee, né, e outros colaboradores. Eles acompanharam 11 mil pessoas ao longo de 20 anos. Tá? E eles se chama estudo de corte, é o nome desse tipo de estudo. Uhum. Eles acompanham, né, a amostra ao longo do tempo. E aí o que eles fizeram? Eles viram quais eram os hábitos de vida saudáveis que aumentaram o tempo de vida das pessoas. E foram 5 que eles encontraram. O primeiro, não fumar. O segundo, não ser obeso. O terceiro, ter uma alimentação nutricionalmente diversificada. Assim. O quarto, fazer exercício 30 minutos por dia, ou para quem faz exercício durante 1 hora, né, pelo menos 3 vezes por semana. E beber cerveja moderadamente e diariamente. O que eles viram? Quem faz 4 desses 5 hábitos de vida saudável aumenta a expectativa de vida das mulheres em 10,7 anos e de homens em 7,3 anos. Antes dos 50 anos, o cara tem que fazer isso para quando chegar nos 50 anos ou na velhice, ele ter uma vida livre de câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. É basicamente isso. Então, isso é bem significativo, tá? É bem importante. Mas poucos estudos procuram um mecanismo para que isso ocorra, que é o que a gente faz. Né? Ou antes até, porque esses estudos começaram em 2011, eu comecei a estudar em 2011 sem saber que existiam esses estudos, obviamente, porque eles estavam começando a ser feitos. Né? E casou exatamente o que a gente procurava. Né? A gente está explicando esse efeito a partir de agora. Perfeito, perfeito. Muito bom. Pelo menos ele trouxe aqui, né, um alento pra gente, né? Porque tava foda. Consumo moderado e alimentação saudável. Agora se segura nessa pemba aí, filhote. Pra gente dar prosseguimento no nosso papo, você tem outras 3 pesquisas em curso, todas elas tocam a cerveja e a saúde, correto? Isso, sim. Uhum. Então fale brevemente sobre cada uma delas, que eu até tem elas anotadas aqui, né? O efeito do consumo moderado de cerveja. Não precisa, na verdade tem até mais, né? A gente tem agora, essas são as que já estão na fase final já de pesquisa, que a gente vai publicar em breve. Semana que vem eu começo a escrever os artigos para publicação. Tá? Mas o que dá para dizer assim, essas doenças, que são o que a gente chama de doenças crônicas inflamatórias, que eu falei já para vocês, é o que eu estou fazendo, reunindo diversos grupos de pesquisa que são especialistas nessas doenças, né? Então tem o pessoal da bioquímica que trabalha com a parte neural, né? Que é o que a gente está fazendo lá, aquele neuroblastoma, que está no projeto de pesquisa, para estudar o efeito sobre os neurônios. Né? A gente tem um outro que agora a gente começou a gente já está com os resultados, a gente vai começar a escrever também, que a gente vê a mutagênese, ou seja, o quanto de mutação gera tu beber cerveja no teu DNA. Né? Tem um outro que a gente vê toda a parte cardiovascular, que é a parte da fisiologia mais bem estudada com relação ao álcool e a bebidas alcoólicas de uma maneira geral, né? Mas a gente tem alguns assuntos que a gente está começando agora que não foram ainda investigados, que é o que a gente está terminando de fazer. Mas tem outros que estão iniciando e já tem o segundo trabalho desses primeiros que começaram a ser feitos aí em cada um desses tópicos aí. Mas a ideia é sempre trabalhar com um consumo moderado, porque o consumo abusivo, a gente já sabe qual é e todo mundo já conhece o efeito. Sim. Então a ideia é exatamente permitir entender o moderado, né? Eu pretendo beber cerveja durante muito tempo e com saúde. Belamento. Isso é o que me instiga. Me faz, eu tenho que saber o que é isso, porque senão, né, pra não chegar e ficar... Tu é um apaixonado mesmo, cara. Eu gostava de cerveja. Não, eu curto. Não, cara, eu não gosto de cerveja, não. Tu gosta mesmo. Porra. Eu tenho uma cervejaria, não sei se vocês sabem disso, né, que é a Anner e tal. Anner, aham. A Anner me permitiu, por fazer cerveja, eu entender o processo e conseguir aplicar isso no que eu sempre fiz, que é pesquisa, né? Porque antes da Anner eu trabalhava com outras coisas, mas sempre com pesquisa e durante muito tempo com fisiologia. Eu disse, isso aqui é muito legal de pesquisar. Legal. Né? E foi legal o retorno quando eu levava para os congressos. E as professoras falavam, cara, como é que eu nunca me dei conta de trabalhar com isso e tal? Porque o pessoal tem, essa dúvida é mundial, né? Eu acredito, né? Tipo, até que ponto eu posso beber e não ficar mal, né? Sim. Então, isso que
eu procurar sobre essas doenças aí, né? Que os antioxidantes agem. Legal. Então, assim, só porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte saber, vamos falar aqui as pesquisas, foi o efeito do consumo moderado de cerveja na diferenciação neural em linhagens celulares de neuroblastoma. É uma pesquisa. A outra é a avaliação da capacidade antioxidante, antigenotóxica e antimutagênica da cerveja artesanal tipo IPA. É um programa para hipacondríaca mesmo, gente. Impacto do consumo regular de cerveja sobre o estresse oxidativo vascular. Bom, gente, eu assim, acho que a gente devia estar aqui fazendo um agradecimento ao Glauco, né? Fazer um busto do Glauco na cidade mais cervejeira do Brasil, porque esse homem gosta de cerveja, meus amigos. Não é pouca coisa, não. Só apoiem a pesquisa, já tá ajudando muito. Não precisa fazer tudo isso, não, tá? Bom, infelizmente, para a gente começar a encerrar esse papo, a gente vai para a nossa última pergunta daqui, para quem não é mecenas. Se você for mecenas, você ainda vai continuar a ouvir esse papo um pouquinho mais. E aí, Glauco, fala um pouco sobre o edital de publicação do livro que você ganhou, que é uma iniciativa da editora Crater e da Academia da Cerveja. Pois é, eu sempre gostei de divulgação científica, assim, porque eu acho que é muito importante pro trabalho científico isso, as pessoas entenderem o que tu faz, né? Uhum. Não ficar só dentro da academia, na universidade e tal. Então, durante muito tempo, eu estava pensando em, de alguma maneira, fazer algum tipo de divulgação, e quando surgiu o edital da Crater, eu pensei em participar. Só que eu fiquei meio assim, mas será? Eu não tô com muito tempo, eu não vou conseguir escrever. Deixei, né, passar, e no último dia, eu vou participar. Aí tinha que escrever 5.000 palavras, assim, tipo, em pouco tempo, antes que acabasse. Porra, no último dia mesmo é eufemismo? No último dia mesmo, é. Puta que pariu. Uhum. Eu vou lá, comecei a escrever. Aí tudo que eu me lembrava de histórias de biologia, como eu podia juntar com a cerveja, e no momento que, né, até nos cursos tem alguns assuntos que a gente trata, né? E aí eu fui escrevendo, quando eu vi tinha ali quase 5.000 palavras. Vou mandar assim, e foi, né? Até que o saúde e a fisiologia da cerveja eu acho meio... Acho que dá pra melhorar, entendeu? Esse nome aí. Mas foi o nome que eu consegui mandar na hora, assim, tipo, no dia, assim, tipo, não consegui nada melhor, vai assim. Aí, a primeira etapa foi uma etapa de votação popular, então eu falei com os amigos, né, vota lá, né, porque, agora que eu mandei, né, gastei 5.000 palavras ali, vamos, ajuda aí, vai ser legal e tal. E aí eu entrei no último livro dessa escolha, né. E aí quando foi pra escolha dos... Os últimos serão os primeiros, mais forte do que eu. Eu não me dei conta disso, mas aí, nesse caso foi verdade. E aí, então, foi entre os 3 projetos finalistas, e foi legal, porque foram um projeto do Brasil inteiro. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente ter coisas autorais brasileiras, não só de livro, mas de várias coisas com relação à cerveja, é fundamental, né? A gente já tem um mercado que está um tempão aí, a gente continua repetindo muitas coisas de fora. Sim. A gente não tem o estilo brasileiro ainda, apesar de se falar muito da Catarina Sauer, né? Enfim, mas é uma metodologia que a gente já conhece, né? Já existe, que os belgas fizeram. Eu digo assim, tem um malte brasileiro, né? Que nem tem o malte de pinhão que o pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina criou, por exemplo, sabe? Uhum. Ou ter um fermento. A gente tem a biodiversidade, que é a nossa maior riqueza, né? E tem muito fermento não descrito ainda. Na Amazônia, por exemplo, está sendo queimado atualmente, né? Sim. Então a gente poderia ter fermentos para ser utilizados no mercado brasileiro com os únicos, uma escola brasileira, assim como a americana fez com seus lúpulos cítricos, a gente tem uma a partir da biodiversidade. E olha o quanto de dinheiro é isso, né? Fora toda a parte de moléculas para farmácia, entre outras coisas, está sendo queimado junto, mas estou falando só para cerveja. Então, quando passou e foi escolhido, eu fiquei muito feliz, na verdade, porque era uma coisa que eu queria fazer. Agora, finalmente, eu vou ser obrigado a fazer, né? Porque eu tenho que assinar um contrato, agora eu vou sentar e vou escrever. Sim. E foi uma experiência muito legal, assim, tá sendo, né, na verdade. Eu terminei todos os capítulos já, ele já tá na revisão, espero que em breve eu receba de novo para dar aquela última corrigida e aí começar a ver figuras e tal. É a novidade para mim, mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Assim. Maneiro. Incrível. Bem interessante. Incrível, muito legal. Eu acho que é bom a gente puxar aqui algumas coisas legais para contextualizar o nosso ouvinte. A gente falou sobre o Projeto Manipoeira no primeiro programa de setembro e falamos com o Jairo e com o Fabrício das Alais
e que uma das coisas esse projeto tem várias coisas lindas, mas uma das coisas é a divulgação científica em língua portuguesa, ou seja, é o estudo do que a manipoeira vai trazer de levedura, de terroir nacional, de diferenciação regional, e que vai ser muito legal a gente saber sobre isso e, quiçá, ganhar dinheiro com isso, né? Poder inocular essa levedura e essa levedura ser vendida para outros lugares para cervejas serem produzidas com terroir nacional. E a outra coisa é a criação científica, né? O tanto de trabalho científico que vai sair a partir daí em língua portuguesa, na nossa língua. Então é um projeto bonito nesse sentido. E a gente bate muito nessa tecla, falando da própria Crater, de traduzir livros. Exato. Que são muito usados, né, pelos brasileiros para estudar cerveja, para produzir cerveja, etc. E aí a gente agora está começando a produzir uma literatura nacional também, o que é muito... E aí eu acho que conecta muito imediatamente com a primeira fala do Glauco, que é a parte de quando você desenvolve a ciência em território nacional, você devolve para a população, além do conhecimento da ciência, além do avanço da ciência, você também devolve impostos, né? Vocês sabem que a economia só cresce por causa da ciência, né? Muita gente põe essa conta nas empresas, mas as empresas usam a ciência e tecnologia que a pesquisa produz. Sim, sem dúvida. E a maior parte da pesquisa ela é pública, tá? Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente encontra benefícios da cerveja, a gente está agregando valor à cerveja artesanal que não tinha antes. Perfeito. E isso é só um dos exemplos do que a gente consegue com a cerveja. Novos processos, novos conhecimentos, novas maneiras de ver o produto, inclusive, né? E isso é fundamental, assim. Claro que se um dos trabalhos sair dizendo, olha, nesse caso, beber cerveja não faz bem, a gente vai publicar igual, porque as pessoas têm que saber, né? Óbvio, claro, não. Você não vai escolher, exato, você não vai escolher aquilo que é melhor para você. Exato, esse é o papel do pesquisador. Não nesse sentido. Imagine que o Darwin... Essa é a diferença do cientista para o empresário, né? O empresário vai defender o seu quinhão. Exato. Muitas vezes, independente de qualquer coisa, o cientista está em prol de outra coisa. Porque inclusive, ele gastou dinheiro para fazer isso, né? Ele investiu dinheiro e ele quer um retorno, né? Também. Aham. Mas o Darwin, por exemplo, ele era super católico, né? E o melhor amigo dele era um padre, inclusive. Quando ele descobriu que não era Deus que fazia espécies novas, né? Criava espécies novas, né? Que era um processo casual e gradual. Ele ficou muito consternado, assim, porque ele sabia que o que ele tinha descoberto ia contra todas as crenças dele, né? Mas mesmo assim, ele foi lá, publicou, conversou com o amigo padre, disse, não, cara, vai lá, publica, sabe? Então essas coisas... Ainda bem que esse amigo padre tinha algum juízo. Não, claro, imagina, é a descoberta mais importante da humanidade até agora, né? Sim. Assim, sem dúvida, nenhuma. Já pensou se esse padre bota um sigilo de 100 anos nesta merda? Pois é. Puta que pariu! Não, tava na moda na época. Aí eu broxo. Tem mais Porra! Aquele filme que era o Nome da Rosa? Que as pessoas que estudavam na biblioteca lá dos... Era o Nome da Rosa. Tava lá no sigilo de 100 anos de outra maneira, filhote. Com a linguinha toda preta lá, morrendo envenenado. Teu sigilo é outro. É isso aí. Filme e livro do Humberto Eco, vale a leitura, maravilhoso. Exato. Filme e livro, muito bom. Eu acho que a gente termina o papo do melhor jeito possível, que é dando uma zoada, mas falando de coisas que, se a gente for parar pra pensar, estão aí há muito tempo, né? Pessoas tentando esconder o conhecimento para entubar outras coisas. E a gente aqui tentando fazer a contra-razão e apresentar o conhecimento independente dele ser benéfico para aquilo que a gente gosta ou não. Que aí não é gosto, aí é compromisso, é divulgação científica, como você falou. Exatamente. Bom, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, quase no passo do pagodinho aqui, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Vamos lá, Cintia Okawa, Silvio Donizete, Rosária Pacheco, Rogério Peixoto, Fernanda Santos da Costa, Bárbara Soares, Gabriela Rubens, Paulo Oliveira e Marcelo Leal. É isso, meus amigos. Queria agradecer demais ao Glauco por tanto ensinamento, foi muito importante pra gente. E foi um prazer tê-lo conosco aqui, Glauco. Porque é isso, eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho. Sabe que cientista gosta muito de falar do que faz, né? Esse negócio de, quero falar sobre, né? Porque em casa
né? Geralmente a audiência não é tão, né, assim, você já me falou isso, né? Minha mulher também não aguenta mais eu falando de podcast, então tá tudo em casa. Então é legal poder trazer isso pra rua, fazer essa divulgação, e agradeço muito o convite de novo. Quando precisar, estamos aí. Vamos precisar e vamos chamar. E eu quero te agradecer por comprovar uma teoria que eu tinha. Fiz uma pesquisa aqui, que 100% dos cientistas que nós trouxemos aqui nessa bancada para trocar uma ideia eram extremamente apaixonados. Começa na paixão. Cara, não teve erro. A gente chamou pessoa de ciência para cá, começa na paixão. É muito legal ouvir isso e perceber isso. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Que legal. Obrigado. É isso, eu agradeço a oportunidade de novo. É isso, meus amigos. Até semana que vem. Até. Este podcast foi editado por Play Áudios.